Não crie expectativa. Sim, todo mundo tem falado hoje sobre criar expectativa. Eu tô aqui hoje para falar então que nós não podemos criar expectativa de que Deus vai agir exatamente do jeito que nós queremos, onde nós queremos e como nós queremos. Durante o tempo de deserto na nossa vida, nós precisamos deixar as expectativas, as nossas expectativas pessoais, do jeito que a gente acha que Deus deveria agir, nós precisamos deixar isso de lado. Então, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nós estamos trabalhando uma série sobre desertos e sejam bem-vindos então a mais um episódio dessa série. Começamos então falando dessas expectativas. Nossas expectativas precisam estar alinhadas com o que Deus quer. Mas como que eu vou saber, né? Eu tenho vivido de uma determinada forma até aqui. Como eu vou saber, né, se o Senhor quer agir de uma outra forma, o que Ele vai querer fazer nesse tempo na minha vida? A nossa expectativa, ela precisa estar no que o Senhor fala pela palavra dEle. Os outros vídeos a gente conversou um pouco sobre isso, que a nossa fé, nós precisamos crer naquilo que a palavra fala, que o Senhor cuida de nós, que se nós estamos em Cristo, né, nós somos filhos de Deus, Ele cuida de nós e Ele faz tudo cooperar para o nosso bem, se nós o amamos e obedecemos aos seus mandamentos. Então hoje nós veremos que nós precisamos estar com as nossas expectativas alinhadas com o Senhor. Mas isso significa o quê? Significa que nós traremos à memória, né, tudo que a palavra fala e lembraremos que o Senhor, Ele é fiel. Ele nos trata de formas diferentes porque nós somos pessoas diferentes. Então Ele vai agir com nós de acordo com o que nós precisamos, de acordo com o que nós precisamos crescer. Porque esse tempo de deserto é para o nosso crescimento. O Senhor não estaria permitindo, né, situações complicadas, difíceis na nossa vida, se não fosse para o nosso bem, se não fosse para o nosso crescimento. Então esse é o primeiro ponto, nós precisamos estar com os nossos olhos e ouvidos abertos, né, e flexíveis para ver o Senhor agindo de formas diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Vamos ver para o povo de Israel que caminhou no deserto, nós vamos ver que o Senhor agiu de jeitos diferentes do que eles estavam acostumados. O jeito que o Senhor trouxe provisão, a maneira que o Senhor se revelou a eles era diferente do que eles estavam acostumados lá no Egito. Tá, Luana, mas por que é importante eu entender isso? Por que é importante eu pensar sobre isso? Porque se nós não estivermos preparados, né, confiarmos no Senhor, que Ele é fiel, que Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe muito mais do que eu e muito mais do que você, Ele é soberano e o Todo-Poderoso. Se nós não confiarmos nele, nós não descansarmos nele, nós iremos tentar agir da maneira que nós achamos melhor ou nós iremos duvidar e pecar contra o Senhor. Como isso, né? A gente pode ver a história do povo no deserto. Vamos ler lá Êxodo no capítulo 32, a partir do versículo 1, diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios
E disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. E continua então toda a história, mas o ponto aqui para a gente pensar é: o povo estava esperando que acontecesse de uma determinada forma, né? Que Moisés já havia falado tantas vezes, né? O que o Senhor tinha orientado eles a fazer, mas eles estavam esperando que fosse de uma determinada forma. Então, quando Moisés vai orar e Moisés não volta no tempo que eles estavam esperando, né, que Moisés viesse fazer alguma coisa, eles já se preocupam que algo aconteceu com Moisés e tentam resolver na força do braço deles, tentam justificar, tentar trazer alguma explicação, algo visível, um ídolo, que justificasse, né, que mostrasse então que tinha tirado eles do Egito, ou seja, eles não tiveram a paciência de esperar Moisés descer, ouvir a orientação, né, que o Senhor tinha para a vida deles. Eles estavam esperando que fosse acontecer de determinada forma e aquilo não aconteceu, eles já se obstinaram, né, como o Senhor fala. Era um povo obstinado porque não conseguiu aguardar, não conseguiu esperar no Senhor, esperar a orientação do Senhor. A gente ora, o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo, nós confiamos no Senhor para não tornar o nosso coração obstinado, para não pecar contra o Senhor, porque sim, o Senhor vai perdoar, até na sequência da história, o Senhor perdoa, porém eles ainda precisam lidar com as consequências e continua até hoje, né? Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então nós precisamos cuidar com isso, para que o nosso coração não se volte para aquilo que não agrada o Senhor, para que a gente cumpra e obedeça exatamente o que o Senhor tem orientado nós a fazer, para que a gente consiga viver exatamente o que o Senhor quer e tem para nós também nesse tempo de deserto. Outra questão que a gente pode ver que o Senhor se manifestou de uma maneira diferente que eles estavam acostumados era em relação à provisão que eles receberam, que lá em Êxodo, no capítulo 16, a partir do versículo 2, vai dizer assim: No deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: Esse é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. E aí segue algumas outras orientações que o Senhor dá, mas os israelitas estavam acostumados com a provisão que eles tinham no Egito, né? Com eles trabalhando e pela força do braço deles, eles se sustentavam e o mérito era deles. E agora no deserto o Senhor mostra que quem vai prover de verdade para eles verem com os olhos deles é o Senhor. Não vai mais ser pela força do braço deles, não vai ser mais mérito deles, vai ser puramente o Senhor manifestando a provisão dele. Então, no nosso deserto, nos desertos da nossa vida, nós precisamos estar atentos para aquilo que o Senhor quer mostrar. Seja também como o povo que não é na força do nosso braço e que muitas vezes no automático a gente vai vivendo e vai achando que nós temos conquistado pelo nosso esforço, que o mérito é nosso, mas que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar, que Ele quer falar com cada um de nós, quer nos mostrar. Coisas que no automático, vivendo a nossa vida no normal, sem estar no deserto, nós não veríamos, né? E é por isso que o Senhor nos leva ao deserto, para nos mostrar, nos manifestar uma porção especial do que Ele tem para nós e para que a gente reconheça, né, que é Ele o provedor de todas as coisas na nossa vida. E eu queria ler com vocês também, no capítulo 17, a partir do versículo 2, diz assim: Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: Dê-nos água para beber. Ele respondeu: Por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova?
Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massai Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Então aqui também um pouquinho do que a gente trabalhou no último vídeo, se você não viu, eu vou deixar ele aqui também, que nós não podemos colocar o Senhor à prova, né? E é exatamente isso que o povo estava fazendo, não estava reconhecendo todas as maravilhas que o Senhor estava fazendo. Mas eles, por talvez terem essas expectativas no coração deles de que o Senhor tinha que agir, por exemplo, como agia no Egito, tantas vezes eles trouxeram isso para Moisés, né? Queremos voltar para o Egito para viver como nós vivíamos antes, porque estava no coração deles ter esse modo de vida, esse jeito de viver. Então as nossas expectativas, elas não podem estar inflexíveis, né, a ponto da gente não conseguir reconhecer o que o Senhor tem feito na nossa vida, não conseguir reconhecer a provisão dele, como o povo não conseguiu enxergar e por isso se tornou murmurador. Então esse é o último ponto então que nós iremos tratar nesse vídeo aqui, que se nós não reconhecemos então tudo que o Senhor tem feito, se nós criamos expectativa de que o Senhor vai agir de determinada forma, em determinado momento, nós nos tornamos ingratos e murmuradores. E a gente vai ver isso lá em Números, no capítulo 14, versículo 26, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. E segue aqui então falando, mas o foco é que eles o povo se tornou murmurador, a maioria deles, né? Se tornou murmurador porque não conseguiu reconhecer o que o Senhor estava fazendo, não conseguiu ser grato pela provisão, pela manifestação que o Senhor estava manifestando, a presença dele, a glória dele, né? Como foi o cuidado do Senhor, como a gente pode ver pelo que está escrito, como o Senhor cuidou do povo, enviou uma nuvem, enviou o fogo para aquecer eles. O Senhor estava cuidando deles e eles não conseguiram enxergar isso. Então que nós não sejamos como o povo de Israel no deserto, que a gente consiga enxergar o Senhor, o que Ele está fazendo e não nos tornarmos murmuradores, porque como o Senhor deixou claro aqui, né, eles não desfrutaram da plenitude que Deus tinha para a vida deles, porque eles não conseguiram viver, enxergar e ser fiel ao Senhor, não obedeceram ao Senhor, não amaram ao Senhor. E por isso eles não desfrutaram da plenitude que Deus tinha para a vida deles, né? A terra prometida, poucos entraram. Então é isso, gente. Esse é o terceiro episódio, estamos finalizando aqui. Eu espero que tenha te abençoado essa palavra. Um beijo e até o próximo vídeo.